Vamos lá, Regina. Então, a atualização de setembro, né? Isso, atualização do cenário econômico e setorial para setembro. Você pode passar o próximo. Bom, então, antes de falar do cenário doméstico, o que é importante a gente avaliar? O cenário internacional, e isso vale para o Brasil também, vem passando por um processo de inflação muito alta. Tá? Na Europa, nos Estados Unidos, a inflação é a mais alta dos últimos 10 anos. Tá? O Brasil faz tempo que não viu uma inflação também tão elevada. E isso é fruto do quê? Do fim da pandemia, que trouxe uma bagunça nas redes globais de fornecimento de matérias-primas e de componentes. Tá? Certo. Então, começou a vir ali por conta de alta do petróleo e falta de componentes, principalmente na indústria. Algumas commodities também sofreram alta bem relevante, e isso impactou em várias cadeias de fornecimento. Tá? Então, hoje a gente está, globalmente, qual é o principal problema econômico? É a alta da inflação. Tá? Uhum. E como a gente tem falado, é assim, o Banco Central, isso é no Brasil, isso é na Europa, nos Estados Unidos, é no Japão, ele é independente do ministro da Economia. Tá? Então, Certo. o Banco Central, o que, que ele mira? Levar a inflação para o centro da meta. Tá? Só para você ter uma ideia, hoje o centro da meta no Brasil é 3,50, 3,5%. Então, a gente Tá. está bem longe ainda. Então, o Banco Central sempre ele vai mirar a, a inflação mais baixa. Tá? Uhum. Então, ele não se importa se ele levando taxa de juros, ele vai levar a economia para uma recessão. Tá? Tá. Porque se a gente tiver um cenário de inflação alta, ela vai impactar a economia de uma forma muito pior. Tá? Uhum. Então, só para a gente. Pode passar o próximo slide. O que esse gráfico mostra? A inflação nos Estados Unidos e na área do euro. Tá? Em torno ali de 8%, já está beirando os 9%. Então, é a inflação mais alta dos últimos 10 anos. Tá? Nossa. Então, por isso que a gente tem essa preocupação de todos os bancos centrais em elevar juros. Ontem, o mercado chamou da super quarta-feira, porque no Brasil a gente teve a decisão do Copom, Banco Central, que manteve a taxa de juros em 13,75, e Certo. também teve a decisão do Fed lá nos Estados Unidos, que elevou a taxa de juros. Tá? Uhum. Esse cenário vai ter alguns impactos aqui sobre câmbio, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Perfeito. Pode passar mais um, direto para essa tabela. Então, aqui o que a gente tem? Projeção de PIB para diversos países e o PIB global. Então, Uhum. dá para a gente perceber que está tendo uma desaceleração de crescimento. Tá? Então, o PIB mundial, que cresceu 6% em 2021, deve Tá. crescer aí 3% em 2022, e isso aqui tem um viés de baixa. Agora, em outubro, tem uma revisão que vai ser feita pelo FMI, provavelmente vem para menos do que isso, e de 2023 também. Tá? Tá. E isso para todos os outros países. Tá? Então, qual é o resultado? Por que está se resultando em um crescimento menor? Porque as taxas de juros estão subindo globalmente e isso impacta na atividade econômica. Faz sentido. E essa tabela, Regina, que você comentou que o Brasil, aqui é a ótica do FMI em relação ao Brasil no cenário mundial, que Exatamente. difere do relatório Focus do Banco Central, que é a visão doméstica aqui do próprio Banco Central, correto? Exatamente. Mas para a gente ter É, uma base de comparação, então, acho interessante. que eu vou colocar todos na mesma fonte. Tá? Para a Isso, gente ter uma ideia perfeito. de. Todos, na verdade, estão desacelerando. Perfeito. Tá? Bom, o próximo gráfico, o que ele mostra? A inflação. Então, a gente viu lá, 2021 fechou com a inflação de 10,1% do PCA. Tá. Esse ano deve fechar em 6,4%, ano que vem em 5,2%. Tá? Essas são as Uhum. projeções. Então, vejam que a gente está muito longe ainda do centro da meta. Tá? Uhum. Na verdade, esse ano a gente está acima do teto, que é Sim, 5%. Tá? E da onde que veio toda essa inflação? Primeiro, o dólar. Então, o dólar variou muito para cima e isso impacta o preço de várias commodities agrícolas e, consequentemente, aqui todos os bens que a gente utiliza. O preço do petróleo foi para cima, que impactou em alta dos combustíveis, e combustíveis afetam, então, o transporte e, consequentemente, todos os produtos. Nós tivemos certo. do final do ano passado, começo desse ano, uma crise hídrica, né, tanto que aquela bandeira vermelha foi adotada nas tarifas de energia elétrica,
e, consequentemente, uma crise de oferta também por conta da saída muito rápida da pandemia. Então, a inflação veio dessa combinação de fatores. Né? Então, a inflação ela tende a ir mais para baixo, lá para 2024, 2025, como resultado desses juros altos. Tá? Pode passar mais um. E o câmbio, que é um dos fatores que levou à inflação, quais são os fatores que levaram esse câmbio para cima? Tá? Então, as projeções estão girando aqui em torno de 5,20, tá? Mas isso aqui é projeção para final do ano. Só que a gente sabe que ao longo do ano ele varia bastante, e esse mês de outubro a gente tende a ter um dólar bastante volátil, porque a gente está no período eleitoral. Sim. As expectativas acabam influenciando, né? Muito, bastante. Então, um candidato falou uma coisa, pronto, o dólar sobe. O outro falou outra coisa, o dólar cai. Então, vai ser bastante volátil, tá? E por que o dólar está nesse nível alto e tende a continuar? Bom, temos o cenário eleitoral, no cenário doméstico, a gente tem uma questão de piora das contas públicas. O governo teve que abrir a carteira para poder ajudar as empresas, ajudar a população a passar pelo período mais crítico da pandemia. Sim. E como a gente tem a gente chama de retirada dos estímulos globais. Então, o que é isso? Todos os bancos centrais estão aumentando a taxa de juros. E ontem, por exemplo, o Fed elevou a taxa de juros. Quando o Banco Central norte-americano aumenta juros, então ele tem uma economia forte. Então, globalmente, o capital migra para os Estados Unidos. Então, com isso, o dólar sobe. Tá. Então, como eles estão elevando taxa de juros e tende a continuar elevando ainda, o dólar vai continuar fortalecido globalmente. Entendi. Tá? Bom, e nesse cenário, então, o Banco Central ele está persistindo no combate à inflação. Então, por isso que vem elevando taxa de juros. Tá? Quais são as expectativas? Que agora parou, o Banco Central não vai mais elevar a taxa de juros, tá? Então, já se chegou ao limite considerado apropriado para combater a inflação, mas a queda agora é esperada só para o segundo semestre de 2023. Tá? Então, esse 13,75, nós vamos ficar aqui praticamente um ano ainda nesse nível. Tá? Entendi. Para agosto, setembro do ano que vem, que são as expectativas de começar a cair. E, assim, a gente ainda tem um risco de que o Banco Central volte a elevar a taxa de juros nesse período, sim. Isso não ficou fechado pelo Banco Central, ele deixou uma janela aberta. Olha, se a inflação voltar de novo persistir, a gente volta a subir taxa de juros. Tá. Bom, e aqui só para a gente dar uma olhada como é que estão as contas públicas, né? Então, como é que se enxerga contas públicas? É pelo indicador que chama déficit primário, que é a participação dele no PIB. Então, lá em 2020, chegou a quase 10%. Você pode ver aqui pelo gráfico que está bem fora da curva, que foi por conta dos estímulos que foram dados para combater as dificuldades financeiras geradas pela pandemia. E agora a gente está tendo um incremento forte de arrecadação, com isso está melhorando aqui essa participação no PIB das contas públicas. Da onde está vindo essa arrecadação? É que a economia vem crescendo, a gente está tendo surpresas bastante positivas desde o começo do ano. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa é uma constatação boa, né? Muito boa, é boa. Bom, uma outra constatação boa, como você falou, é a geração de emprego formal. Então, nós tivemos lá em 2021 quase 3 milhões de novas vagas geradas. Esse ano, até julho, já tivemos 1,5 milhão. E da onde está vindo isso? De todos os setores, mas o destaque maior é o segmento de serviços. Só nesse ano aqui já gerou 1,4 milhão novas vagas. Tá? Só que o setor de serviços foi aquele muito afetado durante a pandemia. Né? Então, aqui a gente tem restaurante, serviços prestados a famílias, consultorias, e foram bastante afetados durante a pandemia. Então, agora com a saída, com a reabertura, então, hotéis, restaurantes, academias, todos eles começaram a retornar e conseguiram gerar emprego. Tá? Então, esse é um dos fatores, essa geração de emprego é um dos fatores que está levando a economia a crescer acima do que se esperava. Tá. E aqui nesse gráfico, para mostrar um pouco dessa questão do emprego, então dá para a gente ver na linha vermelha a população desocupada. Ela estava lá no
meados de março de 2021 em 15 milhões. Uhum. É a população desocupada. Hoje ela está Sim. em torno de 9 milhões. Tá. Então, por quê? As pessoas estão tendo emprego formal. Então, com isso, a taxa de desemprego caiu de 15% para 9%. Excelente. Tá? Então, isso aqui ajudou bastante o Tá. impulso da economia. Então, a gente vê que a taxa de desemprego ela tende ainda a continuar caindo, um pouco Uhum. mais até o final do ano, tá? Mas o que chama atenção? O ano que vem, a gente já tem uma tendência de elevação da taxa de desemprego, tá? Não é muito grande, mas é um pouco, saindo aí de em torno de 8 e pouco por cento para 9%. Tá? Tá. Por que isso? Porque a gente está com a taxa de juros muito elevada e essa taxa de juros ela vai frear a economia. Frear a economia. E com esse arrefecimento econômico vem o desemprego. Tá? Tá. Então, vai se manter mais ou menos aí em torno de 9%. Tá? Bom, e aqui o que a gente vê, esse gráfico, o que ele ilustra? Ele ilustra a saída rápida que a gente teve da crise. Né? Então, chegamos lá no segundo trimestre de 2020 num nível bastante baixo, veio uma recuperação rápida, e nos 2 primeiros trimestres desse ano, você vê que tem uma alta bem relevante aqui do PIB. Sim. Então, Aquela famosa recuperação em V, né? Que os economistas exatamente. falam bastante. Isso, foi uma recuperação em V, e ela continua muito forte. Né? Então, a Uhum. gente está bem acima do nível que foi no pré-crise. Exato. Tá? Então, da onde que vem esse crescimento desses 2 primeiros, do primeiro semestre do ano? Tá. Bom, o emprego vem crescendo, o governo deu alguns benefícios, né? Então, por exemplo, tem a liberação do fundo de garantia, Uhum. teve a liberação do 13º salário para aposentados e pensionistas, tudo isso é dinheiro que vai sendo injetado na economia, tá? Tá. Desemprego baixo, tem uma melhora de confiança, existia uma demanda reprimida, Sim. lá do período de pandemia. Naquela época, as pessoas guardaram dinheiro, ninguém viajou, ninguém comprou, não comprou carro, então esse dinheiro ficou retido, né? E agora esse Uhum. dinheiro está sendo usado para as demandas que estavam reprimidas. Então, por Tá. isso que a gente está vendo esse incremento muito forte, tá? E o próximo gráfico, ele mostra bem isso, quando a gente compara, assim, a taxa de investimento na economia e o consumo das famílias. Então, Uhum. da onde está vindo o crescimento econômico? Basicamente de consumo. Tá? Tá. Então, o consumo vem crescendo fortemente, o investimento não. Isso é um Uhum. problema. Tá? Por quê? Porque Não se você tem, sustenta, né? não se sustenta. Né? Não se sustenta e, assim, em algum momento, esse consumo ele vai bater onde não tem o produto. E aí Uhum. aumenta o preço. Né? Então, isso aqui não é um crescimento. A gente gosta de ver o PIB crescendo, mas quando a gente começa a olhar, tá, mas está crescendo de forma sustentável? Essa é a principal Tá. pergunta, né? E não está sendo sustentável. E aí, quando a Essa, gente pode essa falar, linha precisa acompanhar, né? precisa A linha do acompanhar. investimento precisa acompanhar. Exatamente. E isso é importante para a gente não começar a ter problema daqui a 2, 3 anos também. Sim. E o que inibe o investimento? Taxa de juros alta, a falta de confiança do empresário em desengavetar projeto, porque Sim. a gente está num cenário ainda um pouco nebuloso, taxa de juros alta, crescimento global vem arrefecendo, então o empresário fica com receio de tirar o projeto da gaveta. Uhum. Por isso que afeta o investimento. Bom, então, nesse cenário que a gente acabou de comentar aqui, não se Uhum. sustenta o crescimento. Aí Uhum. você coloca aqui mais um fator. A taxa Tá. de juros, como eu falei, ela só vai começar a cair no segundo semestre do ano que vem, Uhum. tá? Então, a gente vai ter aí um período de um ano com a taxa de juros altas, então isso vai frear a economia. E eu cheguei a comentar isso já com você, assim, a economia você não freia de uma vez, é como um carro a 300 quilômetros por hora, né? Sim. Você vai freando ele aos poucos. Então, aonde que a gente vai ver esse freio na economia? É em 2023. Tá. Tá? Então, pode passar o próximo gráfico. Então, nesse cenário, qual é a perspectiva? Esse ano aqui, a gente encerra o ano com crescimento aí em torno de 2,5%. Pode ser que a gente tenha algumas revisões ainda mais para cima, beirando quase os 3%. Tá. Mas, para o ano que vem, uma desaceleração bem relevante. Então, o PIB do ano que Sim. vem deve crescer em torno aí de 0,5%. Tá? Um Tá. crescimento baixo, porque imagina, a gente vai começar o ano com a inflação ainda vai estar um pouco alta,
isso corrói o poder de compra das famílias, a taxa de juros ainda vai estar elevada, tá? Certo. E a gente não vai entrar o ano com aquele crescimento não é sustentável, ainda. Então, a partir de 2024 que a gente começa a ver um cenário um pouco mais favorável. Entendi. Crescimento ali em torno de 2%. E a gente se questiona, mas não dá para crescer mais do que isso? 3%, 4%? Tá? Não dá por alguns fatores. Primeiro que a gente não tem um investimento crescendo a um nível tão relevante. Lembra que a taxa de juros ainda vai estar alta, né? Sim. Mesmo quando ela começar a cair, em final de 2023, você ainda vai ter uma taxa de juros em torno de 11%, 11,5%. Isso inibe bastante o investimento. Tá? E o mundo crescendo também a níveis mais baixos, porque todo mundo que afeta, né? Afeta a nossa economia. Então, assim, globalmente, todo mundo está de olho aonde? Na inflação. Ninguém está pensando em crescimento. Sim, controlar Então, a inflação. o combate à inflação, ele custa caro. Né? Então, o combate à inflação é o quê? É elevar a taxa de juros e frear a economia. Então, isso não é só o Brasil que está enfrentando, é globalmente. Tá? Bom, e o próximo gráfico, a gente olhando mais pela dinâmica setorial. Então, como a gente viu lá atrás, o crescimento ele está mais concentrado onde? No consumo das famílias. Então, por isso que o segmento de comércio e de serviços, aqui dá para a gente ver nas linhas, então comércio e serviços estão crescendo mais, ao passo que a indústria ela está oscilando, mas quase em linha reta. Tá? Então, a indústria não vem registrando um crescimento robusto, ela não conseguiu voltar ainda ao nível pré-crise. Tá? Serviços e comércio já voltaram, mas a indústria não. Tá? E aí, quando a gente olha o comércio varejista, de um modo mais microsetorial, quais são os setores que estão crescendo? São setores de baixo valor agregado. Né? Então, tecidos, farmácia, combustível, livrarias, papelarias, já aqueles segmentos que puxam outras cadeias produtivas, que, por exemplo, eletrodoméstico, móveis, material de construção, eles vêm caindo. Tá? Por quê? Foram setores que, lá em 2020, 2021, eles cresceram muito, e agora estão deslocados o consumo para produtos mais de baixo valor agregado. Tá? Em serviços, todos os segmentos vêm registrando crescimento, com exceção aqui de telecomunicações, porque aqui dentro tem TV paga. Tá? E a TV paga vem perdendo muito assinante por conta dos streamings. Com certeza, tem sido uma tendência. Sim, e assim, o IBGE ainda não faz o cômputo dos serviços de streaming dentro desse segmento aqui. Entendi. Tá? Por isso que ele está em queda. Então, transporte aéreo, alojamento, que aqui tem hotéis, tem restaurantes, então só que eles estão crescendo fortemente porque ficaram fechados durante a pandemia, tá? Então foram mais beneficiados agora esse ano. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção é que, assim, apesar de ser segmentos que estão crescendo muito, tem muitas empresas desses segmentos com dificuldade financeira. Com certeza. Tá? Elas estão carregando ainda as dificuldades que elas tiveram lá. Algumas conseguiram se valer do Pronamp para conseguir acertar as contas, mas hoje, porque assim, o ritmo de retomada em alguns segmentos não foi o mesmo de outros que cresceram de uma forma mais rápida. Então, eles estão com bastante dificuldade financeira ainda. Tá? Bom, e na indústria, como a gente comentou, a indústria está sofrendo bastante. Vários segmentos estão registrando queda aí de 13%, 14%, 20%, estão bastante afetados pela falta de investimento. Tá? Aqui a gente está comparando acumulado contra acumulado do ano anterior, né, Regina? Isso, você está pegando julho de 2021 agosto de 21 a julho de 22 contra esse mesmo período do ano anterior. 12 meses contra 12 meses. Isso. Tá? Beleza. Então, a indústria sofrendo bastante. E o último gráfico que eu queria comentar, então eu coloquei aqui para a gente comparar os três segmentos, né? Então, indústria, comércio, indústria, serviços, agropecuária e a taxa de investimento. Tá? Então, em 2022, a taxa de investimento está caindo, né? Em torno de 1,2%,
O PIB da indústria crescendo pouco também, em torno de 1%, para um PIB que cresce quase 3%. Uhum. Tá? E para 2023, 24 e 25, a gente vê também um cenário um pouco mais diferente. Tá? Então, vamos lá, a taxa de investimento, ela cresce 23, 24 e 25, tem uma aceleração de crescimento, Uhum. isso é bom, né? Tá. Precisaria crescer muito mais para a gente recuperar tudo que nós perdemos de investimento esses últimos anos, mas é uma tendência de crescimento, então Tá. isso é muito bom. Tá? O destaque positivo aqui é a agropecuária, é um setor que não cai, né? Há muitos anos a agricultura, o agronegócio vem registrando bom desempenho, então tem crescimento de PIB em 2022, 23, 24, 25 e sempre acima do PIB. Tá crescendo sempre acima do PIB, então isso é muito positivo para o segmento. É uma vocação brasileira, né? É uma vocação brasileira. O Brasil é um grande exportador, tem um consumo Sim. doméstico forte de alimentos, né? Então a agricultura vai muito bem. Depende muito Já também da economia global, né? Funcionando bem, né? funcionando bem. E a economia global, mesmo que ela desacelere, Uhum. ainda assim o consumo de alimentos ele segue forte. É, primeiro item, né? Exatamente, Da tem base. necessidade, item básico, né? Exatamente, então a agricultura sempre vai bem. Claro, algum produto pode ser que Sim, esteja sim. tendo alguma pressão de custo. Então, assim, quando a gente Tá. falar de um agronegócio de um modo geral, você vai ter, sempre tem um bom desempenho, mas precisa olhar cada produto para a gente ter uma noção como é que está o desempenho, tá? E o PIB de serviços, ele melhora bem também, então, 2023 cresce aí em torno de 0,6%. Lembra que eu comentei o PIB crescia 0,5%, então cresce acima do PIB, Uhum. e nos próximos anos cresce próximo ao PIB. A Tá. indústria, aí também ainda vai continuar sofrendo um pouquinho em 2023. Então, projeção de crescimento de PIB total é 0,5% para 2023, a indústria está com 0,1%, é um crescimento muito baixo. Tá? Então, a indústria está sendo ainda penalizada esse ano e continua ano que vem. Tá. Está esperado uma melhora mais substancial da indústria a partir de quando? 24 e 25. Tá? Tá. E por que 23 ainda continua muito penalizada? Porque os juros ainda vão estar elevados, a Uhum. confiança ainda abalada, os investimentos ainda baixos e o crescimento mundial desacelerando. Então, a Tá. indústria segue ainda bem fragilizada. Tá? Então, essa é mais ou menos a dinâmica setorial da economia. Tá? Ok. Aqui é só uma tabela para a gente ter como referência, não só para a gente amarrar todo o cenário. Então, assim, a gente está passando um período de até euforia, porque a gente está tendo um Uhum. crescimento, mas a gente não consegue dizer que é um crescimento que se sustenta, Tá. tá? E a gente tem um cenário ainda desafiador, porque você está contando com juros altos, inflação ainda na berlinda, né? Então o Banco Sim. Central está olhando a inflação ainda com lupa, e na desaceleração do crescimento mundial que pode nos afetar aqui nosso crescimento doméstico. Tá? Tá. Então, é um cenário que ainda exige muita gestão, né? É um cenário que a gente vai ver, pelo menos nos próximos 2 meses, uma volatilidade cambial, principalmente, o câmbio afeta toda a nossa economia, por conta do cenário eleitoral. Tá? Tá. Isso. Excelente. Uma atualização, né, da, Uhum. do cenário e a gente consegue acompanhar aí que está todo mundo, né, passando por grandes desafios, né? Não é só o Brasil, né? Desafio global, né? A É global. pandemia afetou, né, toda a cadeia de suprimentos, então não é um privilégio, uma exclusividade Não. brasileira, né? Esses desafios. Não, é global, é global. Eu diria que a gente ainda está um pouco melhor, porque o Banco É, Central brasileiro, ele agiu de uma forma muito assertiva. Então, ele começou a aumentar a taxa de juros em março de 2021, tá? E com isso a gente conseguiu frear, pelo menos a nossa inflação já está caindo, né? O certo. nível dela já vem se reduzindo. E na Europa e nos Estados Unidos ainda não. Ainda não, né? Acho que o É, movimento de controle começou antes, né, no Brasil. começou antes, a gente está adiantado. Tá? Então, o Banco Central ele foi bastante assertivo no combate à inflação, eu diria que melhor do que os Estados Unidos e Europa. Perfeito.